Momento da Palavra com o pastor Jeremias Lima. A palavra de Deus hoje está em Malaquias capítulo 3, versículo 18, onde diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia Sagrada divide toda a humanidade em dois grupos, em duas classes: o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Ou você está do lado do justo, ou você está do lado do ímpio. Ou você está do lado dos que servem a Deus, ou você está do lado dos que não servem a Deus. E quando nós lemos Malaquias, diz: Então vereis outra vez a diferença. Porque Deus já mostrou para a humanidade que há diferença. Por exemplo, no livro de Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que a humanidade casavam, davam-se em casamento, comiam, bebia, vendiam e compravam. Até aí, normal. Que pecado há nisso? O problema é que a conotação do texto dá-nos a entender que eles faziam tudo isso longe de Deus. Não havia participação de Deus nas suas ações. Não estamos vivendo da mesma forma? As pessoas ganham bem, as pessoas vivem bem, e aí elas casam, elas praticam desejos sexuais e fazem a sua orgia e compram, vendem, vivem o seu hedonismo, os seus prazeres e não consultam a Deus. Deus não faz parte da sua programática de vida. Assim vivem os ímpios. Assim vivem os que não servem a Deus. Mas diante dessa situação, em Gênesis 6, Deus mostra que havia ali um homem justo e esse homem era Noé. Deus chama Noé, pede para que Noé construa uma arca e no final de tudo nós conhecemos a história. A família de Noé é salva e todos os demais são consumidos pelo dilúvio. Também vemos a diferença no livro de Gênesis ainda, na vida de Ló. Ló vivia em Sodoma. Ló vivia entre povos ímpios, entre pessoas que viviam à semelhança dos povos antediluvianos. Viviam dos prazeres, viviam da orgia e se gabavam disso longe de Deus, fora da vontade de Deus. Deus então salva o homem justo, chamado Ló, e todos os outros povos são consumidos pelo fogo. Deus continua ativo, Deus continua atento a tudo o que acontece no meio da humanidade. Quando nós lemos Malaquias 3:18, no versículo 16 e 17, há algumas coisas importantes. Por exemplo, primeiro, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, eles falam um com o outro, um com o seu companheiro, e falam o quê? Falam da grandeza de Deus, falam da bondade de Deus, falam das maravilhas de Deus. Quando nós vemos o segundo ponto, diz: e o Senhor atenta e ouve. Por que o Senhor atenta e ouve? Porque o Senhor só atenta para vozes agradáveis. Por exemplo, quando nós lemos Efésios 4:29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for agradável ao Senhor. O justo não vive falando palavras maliciosas, o justo não vive falando palavrões, o justo não vive falando orgias, não vive falando promiscuidade. Os justos falam da grandeza de Deus e o Senhor Deus atenta e ouve tudo quanto fala. Terceiro ponto, há um memorial. Há um memorial. Deus tem um memorial de tudo quanto você faz, de tudo quanto você fala. E um dia a Bíblia diz que há de se pedir conta para nós de tudo quanto falamos, de tudo quanto fizemos, de tudo quanto praticamos. Quarto ponto, eles, os justos, serão propriedade de Deus. Olha o que diz o texto: eles serão para mim joias. E quinto, serão poupados. Eu poupá-lo-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Vê que coisa maravilhosa? Há um dia, no dia da grande tribulação, no dia do juízo de Deus sobre essa terra, no dia quando Deus mandar a sua ira sobre
toda a humanidade, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Enquanto isso não acontece, todos vivem se gabando dos seus méritos, se gabando dos seus afazeres, se gabando dos seus sucessos e insucessos, das suas orgias, das suas conquistas do pecado. Mas chegará um dia aonde vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e que você venha fazer parte do grupo que serve a Deus, que você venha fazer parte do grupo do justo e não dos ímpios. Deus lhe abençoe e até a próxima reflexão.